Meu irmão, a pressão chega até a cair, porque esses 3 capítulos foi incrível do incrível. Pra tu ver o nível da coisa, finalmente o corno do Adremelec fez alguma coisa. E isso daí aconteceu. Quem esperava por isso daí, meu irmão? Ninguém esperava por isso. E o melhor de tudo, isso é o de menos. O resto que é o mais incrível mesmo, tu vê aqui agora comigo. Mas antes, já vai se inscrevendo, dando like aí e apertando esse sininho. Porque, meus queridos amigos, infelizmente soltaram a notícia junto com esses capítulos que realmente Black Clover vai acabar ano que vem, 100% fechando a tampa do caixão de uma vez, meu querido amigo. O que é muito triste, muito sentido pro meu coração. Mas vamos aproveitar o que a gente tem agora. Começando com meu mano anão bombado tendo voltado depois de ter sido mais fatiado do que carne assada. Assim, conversando com seus amiguinhos ali que ajudaram ele a meio que, entre aspas, ressuscitar. Inclusive, no meio disso, tava o Lib basicamente pedindo desculpa, né? Porque eles tomaram a fatiada mortal lá do Lucius. O Asta perdoa isso. Até porque é a mãe dos dois, né? Quem não perdoaria? Mas ao longe se via um usuário de Havaianas aparecendo. Que no caso era só a Noelle aparecendo pra dizer que o Asta é incrível por ter sobrevivido a tudo que sobreviveu até agora. O que é realmente incrível, na verdade. Assim, pegando uma comidinha com a Charme pra conseguir ter magia de volta, porque ela tá completamente zerada de magia. Então é bom restabelecer, né? E assim, com o Asta falando pra Mimosa que acabou de ressuscitar ele, que vai voltar vivo, ele e a Noelle vão indo em direção ao Lucius. Inclusive ela com anti-magia, já que o Asta emprestou para ela também. E enquanto ela fica metendo porrada em Anjinho lá, meu mano astúpido vai diretamente para onde estava Lucius e Yuno metendo porrada um no outro. Enquanto isso, na Terra do Sol, um dos paladinos lá que tava com a irmã Lily tava sendo controlado pelo Lucius lá à distância, basicamente. Assim, ele meio que conhece o Ryu e pergunta para ele por que ele tava ajudando tanto o Asta desse jeito. E aí que a gente descobre como é que o Ryu conseguiu encontrar o Asta, descobriu que ele existia. Que é basicamente porque ele perdeu toda a magiazinha dele, né? Ele ficou meio triste com isso, mas ele tinha o Tengetsu. Por causa disso, ele pegou e ficou olhando pra tudo quanto é lugar, tentando encontrar o Yami, e acabou encontrando o Asta, um moleque que não tinha magia nenhuma. E aí no fim das contas ficou curioso com ele, ficou olhando porque ele também não tinha magia e tal, bateu identificação. E no fim das contas ele foi vendo toda a historinha do Asta, assistindo que nem nós assistiu, tá ligado? E aí ele acabou gostando muito do moleque. Basicamente o Asta deu força pro Ryu pra pegar e fazer o que ele tinha que fazer, pra agir em meio dessa situação do Lucius. E aí o Ryu manda logo na cara do Lucius marionete que não, ele não vai apoiar o Lucius nunca e que ele é um porcaria por se achar um deus que fica controlando todo mundo por aí. Aí o Lucius ia pegar e destruir ele, né? Só que o Yosuga aparece e corta a cabeça da marionete do Lucius, basicamente, né? Não que adiante alguma coisa, os paladinos se consertam sozinhos. Mas ele fez alguma coisa. E com isso voltamos para Clover, onde está basicamente o Yuno levando uma sova do Lucius, que tá mandando lá um soco meteoro, tá ligado? Ao mesmo tempo que diz que Yuno foi o oponente mais incrível que ele encontrou até agora. Mas que a anti-magia dele tava acabando, então não tinha como fazer mais nada, né? Mas tanto faz, porque nosso querido mamado pela mana pega e utiliza seu último resquício de anti-magia pra simplesmente copiar o Asta e meter um Black Meteorite lá na cara do Lucius, que faz um pequeno corte na cara dele. Típico de anime e mangá. E assim com o Ryu dizendo que o que todo mundo quer, na verdade, é apoiar o Asta nessa batalha contra o Lucius, basicamente aparece nosso cidadão bombado lá para pegar a sua espadinha que o Yuno estava usando, e com uma cara de eu venci. O Lucius mete a mãe no meio da história, justamente para pegar e desestabilizar a união entre o Asta e o Lib. Só que, desta vez, o Lib já parou pra pensar nisso, né? Da última vez que o Lucius meteu a mãe no meio dessa história. E agora sim, eles conseguem libertar com a anti-magia a Licita que foi ressuscitada pelo Lucius e deixa ela lá. Inclusive, o Yuno leva ela com as estrelas pra algum lugar que a gente não sabe. Quando essa mulher aparecer de novo, lágrimas irão rolar, 100% de certeza. Mas não é momento de tristeza, é momento de porrada. Portanto, com o Asta e o Yuno partindo para cima do Lucius pra meter porrada nele, nós terminamos o capítulo 384. O capítulo 385 começa com basicamente porrada. Porrada estancando, porrada comendo, com Asta e Yuno lutando contra Lucius, enquanto o Lucius tá usando as correntes de ossos que o Zenon utilizava, tá ligado? Muita coisa louca acontecendo. E aí eles vão pra dentro de um castelo, aí corta tudo que tá lá dentro, ao mesmo tempo que eles se protegem com as coisas, pulam de lugar em lugar, e é o Lucius tancando um monte de golpe de espada do Yuno e do Asta. E é um monte de coisa louca acontecendo, com os dois atacando infinitamente o Lucius e tentando o máximo possível ir pra cima dele. E tudo isso tá dando um resultado inacreditável lá no fundinho dos dois, porque tanto a Sylph quanto o Lib estão dizendo que alguma coisa tá mudando ali. Quanto mais os caras lutam, mais forte eles ficam. E ao mesmo tempo, mais eles ficam unidos. Tanto o Split Dive quanto a união demoníaca do Lib e do Asta, tá ligado? É uma coisa muito louca que vai gerar alguma coisa. Espere e verá. Enquanto isso, como em todos os capítulos, desde que começou essa batalha incrivelmente intensa aí,
o Adremelec tá lá, olhando. Tá acontecendo essas lutas todas aí, né? E finalmente, senhoras e senhores, o Adremelec fez alguma coisa, finalmente. A última vez que esse corno fez alguma coisa foi só pegar o coração do Lucifer há não sei nem quantos capítulos atrás. E simplesmente o Adremelec me aparece na frente da Itica, do Nact e do Yami, simplesmente pra dizer: oi galera, vocês estão precisando de ajuda aí? Eu posso ajudar aqui se quiser. É claro que ninguém acreditou nisso. Logicamente o Yami perguntou por que ele tá oferecendo essa ajuda. E ele disse que é porque ele tá achando muito interessante o que os humanos estão fazendo. Porque teoricamente ninguém tinha chance nenhuma contra o Lucius. E o Lucius é meio sem graça em questão de lutar. Ele quer garantir que tudo esteja certo. Mas os humanos não, estão resistindo lá ferozmente na base da força do ódio, compreendeu? E todo o Adremelec falando isso numa empolgação danada. Meu mano Yami todo sorridente, sorrindo que nem um doido, diz que vai apostar nisso daí de boaça e ver o que vai dar. E dessa forma meu mano Yami consegue um modo demoníaco baseado no Adremelec, ganhando também os poderes dele. Mas lá, de canto de olho, lá longe, lutando contra Asta e Yuno, o Lucius simplesmente olha pra Adremelec e telepaticamente diz pra ele: O que você tá fazendo aí, meu parceiro? E o André Molecagens simplesmente diz que não vai ter graça nenhuma se você vencer, vamos apimentar as coisas aqui, né? E que esteja iniciada a porrada entre as escuridões e as luzes da vida, onde todos esses daí partem pra cima do Morgan Paladino, que parece mais um cavalo. E aí que o André Molecagens fala que a magia dele não é nem um pouquinho demoníaca, ao mesmo tempo que vemos o Yami fazendo uma espada de luz. O que significa que a magia da Adremelec nada mais é do que magia de luz, o que é meio nada a ver pra um cramunhão, né? Você não espera muito isso. Mas é forte o suficiente e demoníaco o suficiente para conseguir derrotar o Morgan Paladino, que meio que só some, tá ligado? Deixa o cara descansar, pelo amor de Deus. Já é tipo a terceira vez que o cara morre, tá ligado? Mas é assim que nós terminamos o capítulo 385, senhoras e senhores. Já temos o capítulo 386 bem aqui nesse momento para a gente ver o que vai acontecer. Que começa com a Mereoleona tendo derrotado a Acer no modo peixe, pássaro esquisito lá, onde ela diz que nem reconhece mais aquilo dali como uma pessoa, que só vê como um monstro aquilo dali. Inclusive a Acer diz a mesma coisa da Mereoleona, o que é engraçado até. E aqui, senhoras e senhores, o Lucius meteu a pequena apelação. Ele parou de bater lá no Asta e no Yuno e decidiu: beleza, vou só tacar uma magia gigantesca em todo mundo, né, pra matar todo mundo. E aí desse jeito eu pego e meto o pau naqueles dois moleques lá. Sendo assim, é isso que ele faz, com essa magia gigante colossal aí. O Asta e o Yuno até pensam em impedir aquilo dali, mas se eles fizessem aquilo, o Lucius ia pegar e meter a porrada neles. Então, eles iam ter que fazer aquilo de qualquer jeito e receber a porrada. Porém, ocorre aquilo que nem o mais doido dos doidos pensaria que aconteceria. Nosso mano Fuegoleão, que não aparecia há não sei nem quanto tempo, utiliza o Spirit Dive com o Espírito do Fogo, manda fogo lá pra cima junto da Mereoleona, e como eles veem que não era o suficiente, simplesmente chamam o Leopold pra pegar e fazer o triozinho dos personagens de fogo e lançar um fogaréu incrível que destrói magia colossal lá do Lucius, e assim Asta e Yuno podem partir pra cima dele. Mente pra mim não, cara, você achou isso muito foda que nem eu achei, vai. De verdade, mesmo o Leopold sendo mais sumido do que dinheiro na carteira de brasileiro, mesmo o Fuegoleão também estando muito sumido nesse arco, e a Mereoleona sendo foda do jeito que é, ainda assim, senhoras e senhores, isso daqui foi muito foda, admita, meu querido amigo. Mas já partindo na velocidade para cima do Lucius, nossos manos Asta e Yuno pegam e fazem o que podem pra meter porrada naquele desgramento, ao mesmo tempo que internamente a Sylph e também o Lib estavam percebendo que coisas estavam mudando ali dentro, como eu já tinha dito antes. Que no caso, eles estavam se tornando um com Asta e Yuno, o que gera mais duas transformações nesse capítulo, meu querido amigo. É o Asta com os 5 chifres que a gente viu lutando contra o Lucífero, e o Yuno, assim, ele literalmente só fundiu as magias de vento e estrela, tá ligado? No próprio corpo e tal. Antes ele só tava usando advento na transformação e tal. Pelo menos é o que eu imagino na minha cabeça. Mas não deixa de ser incrivelmente maneiro eles mostrando esse poder todo, atacando o Lucius e assim acabando o capítulo 386. Tudo que podia ter acontecido nesse capítulo pra eu ter um infarto aconteceu. O Adremelec se mexeu, o Yami conseguiu uma nova transformação, a Noelle conseguiu finalmente anti-magia, o Asta e o Yuno conseguiram novas transformações, até mesmo coisa que a gente não esperava aconteceu, como foi o Goleão utilizando o Spirit Dive. Meu Deus do céu, 3 capítulos bom, foi bom. De qualquer forma, agora é só ano que vem, senhoras e senhores, e esperemos com muita ansiedade e vontade de ver o que vai sair por aí. Enfim, aqui está pra você meu último vídeo de Black Cloves e outras coisas caso você queira ver. Muito obrigado por ter chegado até aqui, falou meu parceiro!